mais um bate-papo gostoso hoje com uma pessoa que eu adoro, que é o João Freire. Para isso eu vou chamar, antes de mais nada, o Nando. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpa para todo mundo, porque ontem, eu não sei o que aconteceu com o Instagram, ele simplesmente não gravou a conversa que eu tive com a Carol Pita. Então, enfim, a gente vai ter que refazer isso. Mais pra frente a gente vai conversar de novo. E aí, enfim, fiquei super chateada, mas paciência. Peraí que eu vou chamar o Nando. O Joãozinho já entrou. Gente, que animado esse garoto. Cheguei, galera. Ih, até sujei minha câmera. Pronto. Nossa, isso me lembrou infância. Looney Tunes. Me lembrou minha infância. Ô, coisa gostosa. Quem nunca curtiu Looney Tunes? Olha o João aí. João já tá por aí. Fala, não. Já. Fala aí, João. Lindo. Galera chegando. Galera vem chegando, vem chegando. Como a própria Luísa hoje já falou, perdão por ontem. O Instagram deu algum bug. Não sei o que aconteceu. Ontem foi o dia dos bugs do Instagram. Um monte de live deu ruim. A nossa deu ruim. A minha que eu fiz anteriormente também deu ruim. O negócio Enfim, do circo. Falando nisso, quando é que circo. vai ser de novo, Nando? Ó, gente, bem, Divulga aí. vou fazer a minha propaganda também. Faz sim, porque Amanhã. foi tão bonito. Ah, obrigado, meu amor. Amanhã, às 8 horas da noite, vai rolar um show de circo ao vivo. Aqui nesse perfil aqui que eu vou colocar aqui, ó. Cara, muito legal. Grilo Produções. Grilo com 2 L's. Tá aí, ó. Esse arroba que eu coloquei aqui agora. Vai rolar amanhã um show de circo ao vivo. Cara, ontem foi Então, lindo. Lindo, lindo, lindo. Tenho que te obrigado. parabenizar. E deu bug, eu não consegui salvar o vídeo também. Jura? Não Putz. consegui salvar o vídeo. Enfim, ontem foi o dia dos bugs. Então vamos lá, começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com Luísa Cattora. Muito obrigada pela apresentação. Fonomandióloga, agora já é a fonomandióloga dos atores. Você viu que o João também Vai. fez isso, né? Ele Que colocou lá. absurdo. Ele colocou lá. Minha fonoaudióloga. Eu falei pro Carlão, falei, vai dar ruim isso. Eu falei que eu tinha que registrar, não registrei, não sei de bobo que eu sou. Pois é, Aí eu acho. estaria rico, tá todo mundo aí, ó. Delícia. Então, gente, só avisar rapidinho que como ontem deu bug na live da Carol Pita estará de volta conosco no dia 16 de abril, ou seja, daqui a 9 dias. Hoje é 17, Você já daqui a confirmou? 9 dias. Já falei com ela, já tem card Oba. novo no ar. Oba. Já lancei lá no nosso Dropbox, já tá tudo certo. Esse garoto sabe tudo, gente. Vocês não estão entendendo. Não sou mais nada sem ele. Então, gente, querem mandar perguntas, mandem perguntas. Se quiserem falar alguma coisa, falem coisas. Eu tô por aqui assistindo vocês. No final eu volto pra gente bater mais um pouquinho do papo, tá bom? Sem mais Beleza. delongas, o convidado de hoje, João Freire. Até já, meu amor. Até já. Até já, garoto. Deixa eu já chamar meu João Freire aqui. Cadê o meu pequeno? Você já pediu pra entrar... Ô, João. João Freire. Achei ele. Cadê você, pequeno? Ué, João Freire. Eu dei tchau em vez de apertar pra você. Olha, essa mãe é torta, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tenho 2 mãos esquerdas pra internet. Tô entrando. Fala, meu amor. Que saudade você de tá? você. Morrendo de saudade. Como é que você tá? Eu tô bem. E você, como é que você tá? Tô ótimo. Olha lá o Carlão já falando. Salve, João. Pois é, tá todo mundo azul de saudade de você. Não, olha só. Eu não roubei o nome, ok? A Luísa que chegou pra mim e falou: tem gente que me chama de fonomandióloga. Isso pra mim. Agora fui eu, entendi. Não, eu não roubei. Vai, Lu. Tá bom. Não falo nada. Tudo bem. Tá bem. Como é que você tá, meu amor? Quanto tempo? Graças a Deus. Graças a Deus tô bem. Morrendo de saudade, né? Porque quando a gente tá lá trabalhando, você aparece semanalmente lá no consultório, pelo menos pra dar beijo, né? Mestre, eu tô por ali pra te dar um beijo, eu fico com saudade de você. Você é uma pessoa incrível, você sabe disso. Delícia, delícia. Como é que você tá aí? Tá tudo bem? Você tá em Niterói? Eu tô em Niterói, tô na casa da minha família aqui, porque a gente tem que ficar em casa, né? Sim. Eu deixei as minhas coisas lá no Rio, vim aqui pra Niterói. Tô bem, tô muito bem. A gente tá se cuidando aqui, né? Tentando manter a cabeça, tentando produzir algum conteúdo que seja interessante para as pessoas.
E Isso é tentamos importante tratar, que é mesmo. uma situação muito complicada, Lu, que a gente está passando. Mas, É isso, tem que se cuidar. E me conta, João, na verdade, assim, eu tenho falado para todo mundo que isso aqui não é para a gente falar de doença, enfim. Eu uhum. quero, na verdade, falar sobre saúde. Né? E eu tenho mostrado para as pessoas quem são vocês. Eu estou aproveitando para contar para as pessoas quem são as pessoas que me procuraram na vida. Porque são pessoas que são incríveis, são talentosíssimos. E às vezes a gente vê vocês simplesmente no teatro, ou enfim, como uma grande estrela, e a gente não sabe de onde vocês vieram, como é que foi a história de vocês, enfim, como é que foi a trajetória para chegar até onde vocês chegaram. Né, que não é fácil, né, os bastidores são muito complicados. Oh, ninguém vê o nosso corre. É Não sempre. é? Caraca! Oh, como é que... E eu conheci você tinha 16 anos, né? Eu tinha 16. Conta essa história, vai. Não, antes de tudo, conta um pouquinho de você. Tá, então, olá, para quem não me conhece, eu sou o João Freire, eu sou ator, a gente canta também, a gente dança, a gente produz, a gente vai fazendo outras coisas ao longo da vida, né? A gente faz de tudo. Eu gosto de dizer que eu sou um ator que faz coisas, né? Os meus amigos lindos aí da faculdade estão aí. Oh, Felipe, que saudade! Enfim, mas é isso, eu comecei a atuar com 11 anos, na verdade. Eu fiz a minha primeira peça no colégio, e aí no dia da peça, um dos meninos saiu, e aí eu fiquei, quem vai fazer? Porque as crianças se desesperaram e falaram, o menino acabou de sair, essa peça não vai acontecer. Aí eu falei, eu vou tentar. E era Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, e eu fui fazer. E assim, a metade do meu texto foi totalmente improvisado. Só que quando eu botei o pé fazendo esse outro personagem, porque eu fiz o meu personagem, eu fiz o personagem desse outro menino. Quando eu botei o pé, eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Uau. E aí fui estudar. Que é uma situação assim, que a gente sempre, foi o que você comentou agora, né? A gente sempre vê o lado bom das coisas. A gente sempre vê as pessoas no palco. Já As brilhantes. pessoas na câmera. A gente sempre vê o brilho. Mas ninguém vê o nosso corre, né? Então, com 12 anos, eu falei assim, eu vou estudar, eu quero fazer isso, então eu vou estudar. E daí eu rodei todos os cursos de Niterói. E aí fui para o Rio. E eu passei para a Unirio, ano passado, eu fiz a prova para Martins Pena e para a Unirio, eu passei para as duas, mas eu optei por ficar só na Unirio. Agora eu faço parte do projeto do Unirio Teatro Musicado, direção. Que a gente falou ontem. Que você, enfim, já participou durante um bom tempo, né? Sim, foram 2 anos. 2 anos que eu trabalhei com o Rubinho. É isso. Comecei a fazer musical, enfim, com 15 anos, ou 16, acho que 15. E você tá com 18? Eu tô com 19. 19. Me respeite. Gente grande. Desculpe. Um bigode já. Você desculpe. Com 16, mas eu já... É uma criança grande. Pois é. Você chegou lá no consultório com uma professora de canto, que era minha paciente, que é uma pessoa que eu adoro, que é a Alessandra. Uhum. E aí, na verdade, você era aluno dela, né? Isso. E aí ela estava preocupada com você e levou você para ver o que estava acontecendo lá no consultório, né? Porque, assim, o que acontece? Como eu comecei no teatro, eu rodei um tempo de teatro, uns 3, 4 anos, aí eu comecei a musical, e aí eu comecei a estudar canto e dança, né? Só que, assim, algumas das técnicas de teatro que eu aprendi sobre impostação de voz, sobre posicionamento de laringe, ainda não se falava laringe, né? Mas nos lugares que eu passei. Mas, assim, eu fui aprendendo umas coisas meio erradas, sabe? E aí, quando eu comecei a cantar, eu descobri que eu tinha muitos problemas, assim. Foi quando eu cheguei pra você falando, eu tô desesperado, socorro. Não era à toa. Você não tinha voz, né, João? E você queria cantar. Não é, a minha voz falhava muito. A minha voz falhava muito. Paulo, a minha voz falhava horrores, era horrível. Você estava muito rouco, realmente era uma voz muito soprosa, assim. Como se... E aí eu lembro que eu te orientei, no final das contas, eu te orientei em uma série de coisas. E aí, quando você entrou para a Unirio, né? Um pouco antes de entrar para a Unirio, que você veio trabalhar comigo. Foi antes. Quando a gente se encontrou pela primeira vez foi antes, aí depois nos encontramos de novo quando eu tinha acabado de entrar no Unirio, no ano passado. É isso. E aí, no final das contas, a gente começou um trabalho e eu nunca vi uma pessoa tão chata na minha vida. É um amor, mas é chato pra caramba. Eu nunca vi uma coisa igual. Era muito bonitinho. Não, eu tenho que contar. Você é o desesperado, né, João? Você faz tudo certo,
Aí não tá exatamente como você quer. Pelo amor de Deus, isso não tá dando certo. A minha João, lua é em calma. câncer, a minha lua é em câncer, não pode falar isso. João, não é do dia pra noite, juro que dá certo, acredita, amor. Aí você fala, mas tá bom, e você acredita. Bom, afinal das contas, tá cantando lindamente, tá com a voz em ordem, já te dei alta, Ah, enfim. Foi muito engraçado. A Não, olha Chantal tá lá. falando aqui que eu sou assim mesmo. Não, Então tá bom. se eu posso me justificar, é porque a Luísa me passou sempre uma série de exercícios e eu falava, ok, O eu Felipe quero fazer também. isso porque eu quero fazer isso. Então eu vou começar a fazer. E aí eu era extremamente focado. Focado. Só que aí entra num tópico de conversa que eu acho muito importante a gente falar, que é a questão da influência do nosso psicológico, né? Sim. Porque como eu sim. entrava muito focado, eu falava assim, eu vou melhorar em 1 semana, em 2 semanas. E eu lembro que passou um mês e eu cheguei pra Luísa e falei assim, Luísa, seu método não funciona. Você lembra? Eu cheguei e falei, o seu método não funciona. Eu tô aqui Não há dá meses certo. e a minha voz está falhando. Hoje em dia Eu eu achei... vejo que eu sou uma pessoa exagerada, entendeu? É muito bonitinho. Não, e você entrava sério, não interessava quem estava junto. Você já entrava, não tá dando certo, esse negócio não funciona. João, calma. Não, Tá, isso o aí que é eu tenho que regrado. fazer? Eu, com todo o meu Capricórnio e Escorpião, chegava lá sentadinho, bonitinho, fazia as coisas, ficava só observando. Aí chegava, olha, eu acho que o seu método não funciona, porque eu tô aqui há 1 semana e não tá adiantando. Sendo que, na verdade, Ai, lindo. ao longo do tempo, quando a gente vai... É o meu jeitinho. Estão acabando comigo aqui embaixo. Então, é o jeitinho dele, mas é que as pessoas te amam, João. E sabem como é que você é. É verdade. Você se exige mais mesmo, não é brincadeira. É um pouquinho, né? Porque, enfim, eu acredito muito no estudo, sabe? Eu acho que quando a gente quer chegar num lugar, a gente precisa traçar as metas e seguir os Sim. caminhos dessas metas. Só Sim. que nem sempre as metas vão acontecer quando a gente quer que elas aconteçam. É, e não é só isso. Existe aí um tempo, né? É aquela história. Você coloca uma semente na terra, ela não vai dar flor no mesmo dia, né? Então tem o tempo de espera, que é um tempo ansioso. A gente fica sempre... Mal ou bem, você está fazendo tudo certo. E aí, o que acontece? Pô, tô fazendo tudo e o negócio não está funcionando? Então é uma ansiedade que você teve que aprender a lidar com ela, né? Mas você foi extremamente focado e extremamente focado e ao mesmo tempo você continuou fazendo tudo certo. Você acreditou, né? Então você acreditou em tudo. Eu acho que o jeito também que a gente foi conduzindo a sua ansiedade, os exercícios, e você o tempo todo me mandava mensagem, não tô bem, não tô legal, amor, calma. É bonitinho demais. Gente, vocês não têm noção. Isso é um trabalho que eu acho importante falar. A questão do psicológico, se a gente não tem pulso firme, primeiro a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo, né, como terapeuta. E vocês, eu tenho que, na verdade, te dar um rumo exatamente para onde você tem que ir e você tem que acreditar. E aí, no final das contas, você estava naquela coisa, teve que correr atrás de querer entrar, né, no teatro, na Unirio, você queria entrar no Teatro Musical do Rubinho. Eu lembro a sua ansiedade, você falava, Lu, será que eu vou ter voz? Será que eu vou passar? Enfim, e foi uma coisa linda, porque você realmente se focou e virava e mexia, a sua ansiedade fazia com que você não desistisse, mas questionasse. Sim. Então você queria entender o que estava acontecendo na sua garganta, você queria entender o que estava acontecendo, por que você não respirava direito, enfim. E aí, o foco foi muito lindo, sabe? Porque no final das contas é aquela coisa, dá a mão aqui, amor. Você acredita em mim? Acredito. Então continua? Então vamos. E você foi, né? E hoje você, vamos combinar, você não tá falhando mais, né? Você não tem mais falha. Meu Deus, não. Mas, Né? enfim, mas é muito também, além da confiança, que é muito importante, como você falou, Sim. é muito do estudo mesmo de entender as coisas, sabe? Por exemplo, Sim. quando eu passei a entender, que você me ensinou isso, de que voz é músculo, você entende que, tipo assim, você não vai ficar um mês na academia e o seu braço vai crescer isso. Ou o seu, entendeu? Tipo, é um processo, é gradativo. O aumento dos exercícios... Eu lembro que eu cheguei pra você e na primeira semana você me passou uma série de exercícios que era assim, que eu falei, mas eu vou fazer só isso? Não, olha só, amor, presta atenção. Lembra que eu falei isso? Eu falei, eu tô disposto a pegar, eu posso, se você quiser, eu pego 3 horas do meu dia e fico as 3 horas fazendo exercício. E você, não, eu preciso que nessa primeira semana você faça 5 minutos. Porque eu tô começando a trabalhar com a sua musculatura de uma forma diferenciada. E eu fiquei, não, porque eu quero mais.
E é muito importante a gente passar a estudar. É por isso que eu sempre bato na tecla do estudo. De entender que as cordas vocais, como você mesmo diz, né, são músculos. O músculo ele não vai crescer de uma hora para outra, não vai fazer mágica. Não vai ser um mês que você vai ter um alongamento, sabe? É isso, eu acho que essa brincadeira que a gente sempre usa, né? Esse paralelo de falar, olha, você está entrando numa academia, você não vai ficar gostoso na primeira semana, né? Você tá gordo, você vai entrar na academia para emagrecer, você precisa de tempo também para emagrecer. Você quer ficar gostoso, você tem que ter tempo para os músculos reagirem da maneira certa. E tudo é uma questão de gradação, né? De graduação. Você vai aumentando a quantidade de exercícios, enfim, do que eu preciso contigo. Se é mais resistência, se é mais força. No final das contas, existia também um problema nas pregas vocais que eu precisava cuidar antes, né? Então, eu precisava fechar uma fenda. Eu não me lembro se era... O que mais que tinha, João? Eu tinha fenda e eu tinha... Já tinha nódulo, né? Eu tinha um micronódulo. Eu lembro que assim, calma, que vai absorver esse nódulo, depois vai fechar essa fendinha, e aí a gente vai dar potência para essa voz com alongamento, com força, com tonicidade. E aí, no final das contas, foi muito divertido, porque foi um trabalho de muita confiança e muita dedicação da sua parte. Né? Eu acho que toda hora a gente vê muita gente desistir. Lá no consultório não acontece muito não, porque a gente faz esse tipo de trabalho. Mas as pessoas desistem das coisas porque não acreditam, né? Não estão vendo o resultado muito rápido. E você teve esse foco, né? E isso também, para N aspectos da vida, artística e não artística. Por exemplo, às vezes você começa a alongar e aí você quer abrir um espacal. Então você quer ter uma flexibilidade de botar sua perna na cabeça. Mas se você não pega a sua perna todo dia e fica lá, a tua perna não vai, né? Entendeu? Não tem milagre. E mesmo ficando, existem questões, sabe? Se você, por exemplo, não trabalhou essa musculatura durante a sua infância, obviamente, para você conseguir alcançar isso, vai demorar. É um trabalho que, assim, a gente sempre fala de grão em grão, né? Não vai ser de uma vez para outra que tu vai alcançar um Fá 4, entendeu? Ou tu vai alcançar um Dó 1 no piano. Ou então você vai abrir um Fá Cá. E para quem é ansioso, realmente não existe um trabalho rápido, né? Eu acho que isso é importante a gente dizer sempre. Você passou com louvor, garoto. Vou dizer para você que você deu conta. Lindo. Porque a disciplina era muita. Eu sei. A disciplina nunca foi maior do que a ansiedade. Por isso que eu sei que eu acho que é muito importante a gente ter esse controle psicológico, a gente se conhecer também, né, Lu? Porque senão a gente entra numa noia de eu não vou conseguir, eu não... E aí, ao invés da gente se conhecer, prestar atenção na sua voz, prestar atenção no seu corpo e o que você consegue fazer hoje, a gente foca muito em porque fulano faz isso, fulano alcança dessa nota para essa nota. Por exemplo, exemplos loucos. Tipo, a Beyoncé canta muito. E aí a gente que é mero humano, tudo bem que a Beyoncé é um outro nível. Mas a gente que é mero humano, assim, normal, mortal, a gente olha e fala assim, eu nunca vou chegar naquilo. Mas se você pegar a história desses artistas, é o que a gente começou falando, né? Ninguém quer ver a correria, a gente só quer ver a pessoa na frente das câmeras. Maravilhoso, é isso. O que as pessoas fizeram por trás das câmeras, entendeu? A quantidade de sal que você comeu no dia a dia, né? Aquela história, não é sorte. Ela não tá lá só por sorte, entendeu? Pode ter certeza que ela tá lá porque teve muita dedicação, correndo muito atrás da vida inteira dela para ela conseguir o que ela quer. Claro que tem sempre dons de sorte aí, sorte faz bem, a gente agradece. Amém. Pode mandar sorte pra cá. Não é? Senhor, tô precisando. Lindo. Mas, enfim, Fala. é muito importante, gente, esse processo do autoconhecimento, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei para você, uma das coisas que se passava na minha cabeça eu quero aumentar a minha extensão vocal para notas mais agudas. Eu nem olhava o grave da minha voz. Eu falava, minha voz é meio grave, mas eu não tô nem aí para isso. Porque eu vejo cantores na Broadway, os tenores, e eu não sou tenor, né? Eu sou barítono. Mas eu via os tenores e eu falava, um dia eu vou alcançar essas notas. Eu quero alcançar essas notas hoje, né? Que isso, eu quero alcançar essas notas amanhã. Eu não quero... Isso é importante. E quando a gente passa a conhecer o seu processo, eu fui ganhando, junto com você, do tratamento, dos exercícios, uma extensão vocal pro grave, que assim, a minha voz grave hoje em dia, ela é muito diferente de como era. E eu passo a entender a minha voz enquanto uma voz grave, e eu passo a gostar da minha voz enquanto uma voz grave. Sim, entendeu? Sim. Porque antigamente, essa questão do autoconhecimento, né? Antigamente eu olhava esses tenores leves, esses meninos com vozes mais agudas, e ficava tipo, eu quero ser isso, porque eu tô vendo que na Broadway
os protagonistas são assim, então eu quero essa voz. E aí eu comecei a falar, não, peraí, a minha voz não é essa. A minha voz é essa aqui. E eu consigo arranjar uma beleza da minha voz se eu fizer isso, isso e isso. E é muito importante, sabe? Entender qual é o seu instrumento de trabalho. Nós, artistas, somos o nosso instrumento de trabalho, né? Claro. Quando a gente passa a se entender, passa a entender a sua voz dentro da extensão vocal que ela é. Sabe, por exemplo, um barítono, ele provavelmente nunca vai chegar numa região de um tenor leve. Ou pode ser que ele chegue, mas as regiões de colocação são diferentes. A minha voz, Com certeza. a minha voz ressoa muito mais no grave. Você me mostrou isso. Porque eu cismava que eu queria fazer... Mas eu não falei isso em momento nenhum. Porque se eu falasse isso, eu acho que eu ia apanhar. Não, é... Você foi notando isso e você foi me trazendo isso, que é bacana. A sua percepção, aqui as pessoas estão perguntando, pergunta se recomenda fazer exercício para voz em casa assistindo vídeo. Depois que você se conhece, aí vale a pena. Sim. Né? Então, é importante você passar por otorrino, para saber o que está acontecendo, como é que está a tua estrutura vocal. É importante você passar por uma fono que conheça, na verdade, o trabalho com voz profissional. E aí sim, professores de canto, né? Vários professores diferentes. Eu acho importante, às vezes, vocês entenderem como é que é o corpo de vocês, para num segundo momento vocês brincarem com essas possibilidades. Senão, o que acontece? Vê um vídeo, você acha que é para você, é aquela história, eu tô vendo o cara da Broadway e vou chegar nessa nota. E aí pode se machucar. Né? Não, então, isso é importante. E eu tinha uma mania absurda aqui em casa de querer cantar como as mulheres sopranos. Então eu via Barbra Streisand, eu falava, ok, isso é tão bonito. Eu acho que a Barbra Streisand é maravilhosa, mas eu sou um homem barítono no Brasil. São outras realidades. E a minha voz nunca vai ser a da Barbra Streisand. Mas isso não significa que a minha voz não seja bonita. Que a minha voz... isso. A gente tem que aprender a colocar a voz. Exatamente. Exatamente. Ó, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Obrigado porque eu não sabia por onde começar e ficava tossindo muito. A tosse é justamente isso, né? A tosse vai fazer com que, na verdade, a tosse te mostra que você tá fazendo alguma cagada. Simples assim, entendeu? Então, normalmente não pode, né? Você lembra... Inclusive, outra coisa que você estava até me falando, que você gostaria de conversar, é sobre o pigarro, né, João? Sim. Enfim, eu acho importante falar sobre isso. Porque o pigarro é uma coisa que as pessoas chegam no consultório e falam assim, eu tenho pigarro. Vamos tentar resolver esse pigarro? Como é que funciona isso? O que acontece com o pigarro? Será que é alimentação? Será que é alguma coisa do seu estômago, que na verdade você está com assim, uma acidez ou alguma coisa gástrica de fato, e está subindo um refluxo e esse refluxo está machucando a região e o teu corpo está produzindo muco como forma de cuidar, né, do teu corpo, de proteger? Então são umas coisinhas que a gente tem que entender. Tem que comer direito, tem que comer proteína, tem que comer carboidrato direito, tem que parar de tomar leite e derivados de leite antes de cantar. É difícil, né? Mas enfim, chocolate antes de cantar. Chocolate dá ruim sempre. Se matar, você come uma barra de chocolate. E eu já fiz isso. Tem espetáculos que a gente vai fazer e aí chega, tem um buffet, ou então, enfim, tem um patrocínio, um apoio. E aí, meia hora antes da peça começar, você olha e fala assim... Eu preciso disso tudo, né? E aí, em vez de você falar, eu vou pegar aqui e vou guardar no meu mochila o chocolate para comer. Quando eu acabar, que é o que eu faço hoje em dia, eu já ia assim, nossa, não, mais um pouquinho. E quando você vê, cria muco, a voz... E aí vem a questão, né, de conhecer o seu instrumento de trabalho. Principalmente... Saber o que fazer. Enquanto artistas, né, não tô direcionando só para os artistas, mas para os artistas, nós somos o nosso instrumento de trabalho. Se você não conhece, por exemplo... Da mesma forma que um engenheiro ou um técnico tem que conhecer o seu computador, você precisa conhecer a sua voz. Claro, claro. Se você não conhece a sua voz, se você não conhece o seu corpo... É isso. Não, e tem coisa, João, que agora alguém me perguntou aí, que falou que fuma. Fumar, gente, é a pior das coisas para quem quer usar a voz profissionalmente. Muito. Porque o que acontece? Queima a mucosa toda da região laríngea. As pregas, né? Queima mesmo. E maconha mais ainda, entendeu? Então começa a formar um esbranquiçado. Gente, a quantidade de câncer que acontece não é brincadeira. A gente não tem esses relatos o tempo inteiro, que nem a Covid aparece na televisão a cada 2 minutos. Né? Mas eu tive um paciente de 26 anos com pré-câncer de laringe, porque ele fumava maconha 2 vezes por dia.
Entende? Então, assim, tem uma fragilidade nessa região que é muito séria. Fumar faz muito mal. Beber, pode beber depois. Aí não tem o menor problema. Sim. Antes também não se deve, nem passar nenhum sprayzinho, enfim. Nada que adormeça essa região de laringe e, ao mesmo tempo, tomar cuidado aí com essas coisas de fumo, porque cigarro faz um super mal. Né? Realmente é um problema. Ó, estão falando aqui, falaram lá em cima, a Gabi comentou que às vezes ela tem muita dificuldade porque ela se pega muito querendo essa voz de soprano, querendo essa voz. A gente tem uma cultura que vem muito assim da cultura pop, que é hipervalorizar a voz aguda, hipervalorizar os high notes, hipervalorizar os whistles. E assim, é muito legal, eu escuto muito pop, sabe? Eu escuto muito Ariana Grande. Mas é entender que a voz da Ariana Grande é a voz da Ariana Grande. É dela. Escutar. E não necessariamente a voz da Ariana Grande é tudo. A voz da Ariana Grande é muito boa, aguda. Se você for escutar a região dela médio grave, não é tão boa assim, entendeu? Da mesma forma que a voz, por exemplo, de MPB da Ana Carolina é uma voz muito, muito boa para uma região mais grave. Para uma região aguda, existem as regiões de brilho, existem, enfim, N questões que a gente... E aí, essa questão... Olha, estão falando que o meu áudio está meio baixo. Vou ver se... Você está longe. Deixa eu chegar mais para perto. Isso, chega juntinho. Melhora. Vem juntinho de mamãe. Vou. Vamos ver se assim melhora. E é muito importante, assim, porque esse conhecimento, que eu tanto falo, esse autoconhecimento, ele demanda tempo, entendeu? Não sejam essa pessoa ansiosa que vai desligar essa live, vai querer fazer 30 exercícios e falar assim, agora que eu já entendi que a minha voz pode ser bonita, grave ou aguda, eu vou aqui, ó, vou fazer tudo. Porque não é isso, demanda tempo. São músculos, entendeu? A gente... E não é só isso. Eu acho que é importante você, na verdade, pegar... Quando você faz a musculação para essa região certa, né, da maneira correta, o que eu vou fazer? Eu vou dar resistência muscular e vou fazer alongamento. É como se fosse um crossfit de laringe. Eu sempre brinco com isso. Você vai ficar forte, vai ficar resistente, mas ao mesmo tempo alongado. Quando você tem esse alongamento, o que acontece é que você chega em todas as suas notas sem se machucar. Quer dizer, seu registro fica inteiro para você usar. Né? Então você pode, de repente, chegar numa voz mais aguda. Com certeza, de repente você consegue uma voz mais aguda ou mais grave do que você já tem, mas com qualidade. Não adianta a gente chegar a pegar uma Barbie e falar assim, ou então aquelas mulheres maravilhosas numa Playboy antiga e falar pro cirurgião plástico, quero ser isso. O cara nem na faca não consegue reconstruir a gente. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que construir o nosso aparato fonoarticulatório, o nosso aparato vocal, assim, de acordo com o que a gente pode. Aí tem que ver qual é a área de maior brilho na música para você. É o agudo, é o grave, é o meso, enfim, o que é? Aí você, a partir daí, por isso que tem que conhecer também a voz através de um professor de canto. Sim. Eu, por exemplo, não dou aula de canto. Né? Não adianta me perguntar nada sobre voz, se é soprano, se é... Enfim, não sei falar sobre isso. Né? Eu sei cuidar do aparato fonoarticulatório e muscular para te jogar exatamente na mão de uma professora de canto e ela fazer com que você desenvolva os seus aspectos melhores com relação à voz cantada. Né? Meu trabalho é muscular. Exemplo, olha, o Carlos Araújo, ele falou aqui agora que ele começou cantando pelo playback na igreja e ele sente que a voz dele não é muito original. Isso é uma coisa muito importante também, um tópico legal, que é a originalidade da voz. Sabe? Sim. Por exemplo, eu sempre tive muitas questões com isso de originalidade, porque a minha voz ela é muito rouquinha e a minha voz é diferentezinha das pessoas no geral. Pelo menos durante a minha infância isso era muito mais claro, porque os meninos tinham uma voz muito agudinha e a minha voz era muito rouquinha. E a gente vai entendendo o que é a nossa voz com o tempo e com o estudo, entendeu? Essa questão de buscar uma voz autoral cara, existem a gente tá, principalmente no Brasil, a gente tem diversos estilos musicais. Você vê a Luísa Sonza que canta pop, você vê a Marília Mendonça que canta sertanejo, você vê a MC Rebeca que canta funk. São estilos de voz diferentes, são técnicas vocais diferentes. Que aí eu nem vou entrar nesse mérito porque eu não sou professor de canto. Isso é muito importante você buscar o que você pensa, assim, o que você quer e buscar um profissional que possa te ajudar com isso. E mais do que isso, eu acho que essa coisa do tom original, se você quer cuidar sempre de ter o seu tom original, você tem que ser cantor, ponto. Ou então tem que fazer peças só para você, onde o seu tom seja aquele. Enfim, o maestro use... Porque o que acontece?
em musicais, você vai entrar, às vezes, num tom de uma outra pessoa. Aconteceu isso no 60 e no 70. Eu estava atendendo 6 ou 8 pessoas no 60, eu não me lembro, no Década de Arromba. E eu lembro que tinha uma certa um certo revezamento no espetáculo, né? Eram muitas pessoas e tal. E eram 3 horas, aí tinha meia hora de intervalo e depois 3 horas, no sábado e no domingo. Quer dizer, isso é uma pauleira e às vezes, no final das contas, dava meio ruim. Uma paciente minha, que já tinha sido paciente minha, entrou para esse musical. Ela me ligou na época e falou assim: Lu, pelo amor de Deus, eu não estou dando conta. Porque ela entrou num registro que ela chegava na voz da pessoa anterior. Mas o registro não era um registro confortável para ela. Claro que arranjou um espessamento de prega vocal, teve que cuidar, fazendo fono o tempo inteiro, até acabar a peça. Enfim, então acontece muito isso. E aconteceu inclusive com você, né, João? Na coisa do protagonista, que você vai fazer o protagonista agora lá com o Rubinho, né? Eu vou fazer um dos protagonistas no Alienista. E aconteceu um pouco isso, assim, a questão que eu digo é que às vezes o teatro musical, ele é um pouco cruel nesse sentido, porque te dá um tom, na maioria dos casos, te dá um tom e pede para que o ator, cantor, se adapte a esse tom, ao invés de adaptar o tom da música para o ator, cantor. Isso. A dica que eu posso dar para quem, enfim, tem algum interesse em teatro musical, ou para quem, de alguma forma, se identifica com isso, estude e tente trabalhar a flexibilidade da sua voz, sabe? Tente trabalhar, aumentar a sustentação vocal para, de alguma forma, você estar preparado para o que pode vir. E se em algum momento você sentir que está ultrapassando os seus limites, que foi um pouco o que eu senti, e foram super solícitos comigo, eu falei, olha, eu tô voltando de todo o ensaio rouco, isso não tá sendo tão bom. E aí convém a equipe do musical rearranjar isso e adaptar isso, entendeu? É muito importante que, pelo amor de Deus, se a sua voz começa a falhar, se a sua voz começa a ficar rouca, procure um profissional, porque isso pode ser muito sério. Pode ser muito sério. Não é normal. Realmente não é. Como dá para saber se o cansaço na voz ou alongamento da voz estou me machucando? Amor, na verdade, você precisa entender o seguinte. O ideal é você ficar cansado. Cadê? Onde é que ela está? Se o cansaço na voz... Ela está pensando como que ela fez isso. Ah, tá. Na verdade, você vai descobrir... Você mesmo vai descobrir. Se você acorda todo dia bem e vai dormir rouca, isso já não é bom. Né? Você precisa procurar, de fato, um profissional. E se você começa a ficar rouca, inclusive quando você acorda, mau sinal. Aí já tem alguma coisa que não está legal. O cansaço é normal. Por exemplo, você é uma pessoa que faz exercício todo dia. Se você pegar um musical que você vai fazer 3 horas no sábado, 6 horas no sábado e 6 no domingo, com meia hora no meio do caminho, a gente vai ter que adaptar um descanso, né, uma ilha de repouso aí no meio do caminho, entre uma peça e outra, para você descansar, para fazer exercício para baixar a laringe e tal, para você segurar depois. Mas o que acontece? Você precisa ter noção que você vai ficar cansado, sim, e dia seguinte você vai se recuperar muito mais rápido, entende? Então, o começar a falhar já é sinônimo que você precisa procurar alguma ajuda. Tá? Lu, sobre essa questão dela, assim, para mim, quando eu comecei a estudar aí, quando eu comecei a atentar a isso, eu passei muito a prestar atenção em como eu estava no final do ensaio. Beleza, no final do ensaio eu estou cansado. É normal, se você tem 4, 5, 6 horas ensaiando, usando a sua voz, é normal que você canse. Agora, como eu acordo no dia seguinte? Se todo o ensaio eu saio cansado e no dia seguinte eu acordo com a minha voz cansada, ou ao longo do dia seguinte a minha voz ainda está cansada, se, por exemplo, o cansaço ele dura 2 dias, 3 dias... Aí porque aí é a mesma questão, eu gosto, para mim, ajuda muito a pensar isso, que é a mesma questão de uma academia. Se você puxa peso, o seu músculo ele vai estar cansado, ele vai doer depois. Agora, se essa dor dura 2 dias, 3 dias, ou você lesionou, ou você foi além do seu limite, ou alguma coisa, você fez algum movimento que foi errado, ao invés de pressionar, você fez... Entende? É muito importante, isso aí, dentro dessa questão do autoconhecimento, você analisar como está o seu rendimento, entendeu? É isso. Importante. É justamente isso, João. São músculos. Então, se você acha que você, no dia seguinte, acordou cansado, você ainda vai ter que ensaiar. Aí, outro dia, você acordou cansado, né? Com a voz mais enrouquecida.
você vai acumulando uma série de cansaços. É como se a gente estivesse trabalhando, sabe, carregando pedra todo dia? Sim. A carregar pedra, cheguei cansado, no dia seguinte você tá morto, mas você vai ter que fazer. No outro dia chega uma hora que você exaure mesmo a musculatura. E vai dar ruim. Chega uma hora que simplesmente a musculatura para. Sim. Sobre experiências pessoais em relação a isso, Lu, tipo, eu comecei durante um bom tempo, quando a gente ainda estava em tratamento, no ano passado, eu percebia que a minha voz ela ficava rouca, assim, durante 3 dias. Sim. Eu ficava 3 dias com a voz rouca. Por exemplo, eu tive o eu sou muito fã do carnaval, né? Carnaval do ano passado, Eu tô lembro. sempre por aí. Mas o carnaval do ano passado, assim, quando acabou o carnaval, eu fiquei uma semana com a voz rouca. Eu fiquei uma semana com a minha voz assim. E eu não conseguia. E a minha voz literalmente estava assim, eu não conseguia falar. E a minha voz começou a falhar do nada. Isso não é normal, entendeu? Não. Mas eu tenho que te elogiar, porque quando você foi ver Sandy Júnior, você chegou, mandou mensagem pra mim e falou assim: Lu, olha só, tem o Sandy Júnior o show da Sandy do Da Júnior no Jessie J, show domingo. da Jessie J, no Rock in Rio. Não, foi Rock in Rio, é verdade, Foi. não foi Sandy, é verdade. Muito fã Aí da Jessie eu, J. foi Jessie J. Aí você falou assim, e no dia seguinte você tinha uma audição, não era? Na segunda-feira? Eu não lembro se era audição ou se era. Eu acho que eu tinha um ensaio muito importante no musical. Eu não sei. Você falou, eu vou, marca segunda-feira de manhã que eu vou no consultório que você precisa recuperar minha voz. Falei, olha só, não vem, eu vou fechar o consultório, você não vai entrar. Falei, mas por quê? Você não vai gritar. Você tem que aprender a não gritar. Faz mímica, dança, canta, cara, não dá, né? Ascendente Leão, não é, João? Não, eu tenho Mercúrio, não tem nada de leão, não, mas o ascendente é Gêmeos. Fala muito, agora não falar. Pronto. Não, quer chamar atenção pra caramba, imagina. Lindo desse jeito, todos os holofotes têm que estar em cima. E aí foi muito engraçado, porque na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que você fez foi mandar mensagem pra mim assim: amor, tô com a voz inteira aqui. Ontem eu fiz um monte de mímica, eu dancei, foi aproveitado pra caramba, mas você tava inteiro. E eu lembro que você fez o trabalho que você precisava fazer e deu super certo. Sim, mas isso é uma questão de responsabilidade, né, amor? Imagina, você ia, aí, eu vou na Lu no dia seguinte, então fica tranquila que vai dar tudo certo. Nem sempre dá tudo certo. E se você lesionar? Né? Foi bem essa questão do autoconhecimento, né? Como no carnaval do ano passado, eu fiquei uma semana sem voz, o show da Jessie J, o show do Rock in Rio, né? Foi uns meses depois. Então eu já tinha passado por isso, já estava com tratamento com você há um tempo. Eu falei, ok, eu tenho. Não foi uma audição, não. Foi um ensaio muito importante com a equipe inteira. E eu tinha que Eu não me lembro o que era. Era do Alienista mesmo. Eu tinha uma reunião com a equipe inteira. E a minha música, e um solo que eu tenho no meu personagem, ele é um solo que ele é muito difícil de ser cantado. Então eu lembro que eu cheguei pra você e falei, Lu, amanhã vai ter o Rock in Rio, eu vou ficar desesperado, porque eu quero muito isso, eu sonho muito com isso. Eu vou gritar muito e depois de amanhã eu vou estar com você antes do ensaio. Não vai rolar. Quando você me deu esse esporro, falou, não, você vai prestar atenção no que você está fazendo. Eu falei assim, eu lembro que eu tava no show da Ivete, que foi antes da Jessie J, porque eu fui por causa da Jessie J. Eu tava no show da Ivete e aí eu comecei, e eu comecei a dublar. Porque maravilhoso. Gente, uma dica muito boa, a dublagem. Quando você faz a dublagem... É mímica, é mímica. Dublagem não, lip sync, né, que a gente fala que dublar mesmo. Que é de quando você passa só a fingir que está cantando na festa. É muito melhor. Eu vou te dar essa dica assim, pra quem vai pra karaokê. Eu adoro karaokê. Guarda sua voz pra quando você estiver só pra cantar. É isso, Pegou o microfone, soltou a voz. Tirou o microfone. Porque eu era a pessoa que, eu pego o microfone antes do... Alguém tá cantando com o microfone. Eu quero cantar mais alto que o som que tá saindo da caixa. Isso eu não vai sei. dar certo. Hoje em eu lembro de uma frase sua, quando eu falei pra você, cuidado, André Miranda, beijo, coisa mais linda. Matheus. Eu achei muito engraçado uma vez, você falou assim, como é que eu vou fazer? Eu quero ir pro barzinho, tem um monte de gente na mesa, como que eu não vou chamar a atenção de todo mundo? Como que eu não vou falar? Eu quero falar, eu gosto de falar. Eu quero ser o centro das atenções. Eu me lembro, eu comecei a rir, eu falei, João, escolhe um amiguinho, senta do lado de um só. Fica com ele ali conversando. O que acontecia muito é, por exemplo, a gente saía do ensaio do musical, e aí somos 35 pessoas no elenco, iam mais 20 pra mesa. E aí estávamos todos num assunto. Eu, não satisfeito em conversar com 2, 3, eu queria conversar com a mesa inteira. Porque o meu ascendente Gêmeos é muito forte, eu adoro conversar. Então eu falo, eu quero conversar com todo mundo. E aí eu fui entendendo que, às vezes, você pode fazer assim, tá conversando com aqui. Porque, por exemplo, barzinho,
acontecia muito comigo de ir para um barzinho e voltar rouco. Porque é muito barulho. Ou então festa. É muito barulho. E se você está num ambiente que tá muito barulho e você quer falar mais alto que a caixa de som, vamos conhecer. Não é bom, não. Vamos conhecer o seu equipamento. Falar assim, ó, vamos com calma. É isso. Não, senão não tem milagre para fazer, entendeu? Não tem milagre que a gente consiga fazer com um trabalho dia seguinte. Você tem responsabilidade, né? Eu acho. O Bruno Gouveia sempre fala, o vocalista do Biquíni, ele sempre fala: Lu, eu engoli o meu instrumento musical, né? Vocês são atletas, vocês precisam de fato cuidar da voz, né? Então não tem acordo. Tem realmente que cuidar dessa... Não dá para trocar de prega vocal simplesmente. Ah, eu vou lá comprar um outro instrumento. Sinto lhe informar que não. E conta, amor, conta aí do teu trabalho agora na Unirio. Como é que tá isso? Você passou, na verdade, com protagonista, um dos protagonistas. Como é que tá isso? Para quando, teoricamente, ia ser agora em abril, né? Então, a gente ia estrear em maio, o Alienista. Era maio. Ia estrear agora em maio, mas chegou toda essa situação que a gente está passando, né? Então, a produção ainda está estudando, mas talvez, a princípio, a nossa estreia está prevista para agosto ou setembro. O Alienista do Unirio Teatro Musicado, sejam bem convidados, sejam bem-vindos. Né? Mas, enfim. É muito legal. Sobre um pouco do processo, né, Lu? Eu acho importante dizer o seguinte, eu atendi 8 pessoas no Jovem Frank, eu atendi uma pessoa no primeiro lá do... Como é o nome dele, meu Deus? O Book of Mormon? Book of Mormon. Foi quando eu conheci o projeto do Rubinho, eu já tinha um paciente. Aí depois eu atendi 8 pessoas do Jovem Frankenstein e depois eu fui a fono responsável pelo Mambembe, né? Então eu conheci... E foi muito legal. Trabalhar com o Rubinho foi incrível, porque realmente o processo... Assim, eu falava, gente, depois que as pessoas saem de lá, saem diferentes. Vocês são outras pessoas, são outros atores. É impressionante como vocês saem monstros de lá de dentro. E eu gosto de dizer isso porque é fato. Eu já falei isso pra você. Ah, Luísa Levick. Linda, beijo. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu lembro que você queria entrar pro Alienista e você entrou, na verdade, como um dos protagonistas, né, João? E aí a responsabilidade triplicou, né? Enfim, conta essa história aí do Alienista. Então, eu conheci o Unirio Teatro Musicado pelo Book of Mormon, né? E comecei a assistir todos os musicais posteriores a ele. E sempre assisti, assim, 4, 5 vezes. Foi o primeiro musical que eu assisti na vida foi o Jovem Frankenstein. Depois eu voltei para assistir o Mormon, enfim. E foi uma situação muito louca, porque assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade no semestre passado e as audições do musical eram um mês depois. Assim, um mês e meio depois, alguma coisa assim. Então eu tinha acabado de chegar nesse universo novo, que é a faculdade. Excitadíssima, né? E um dos meus maiores sonhos estava ali, que era esse projeto, né? Então eu falei assim, ok, eu preciso entender o que é isso aqui, eu preciso estudar para essa audição, porque a gente fez uma semana praticamente de audição todos os dias, sabe? Era pauleira. Quando a gente fez as audições, foram mais ou menos 130 pessoas, 120. As pessoas foram ficando pelo meio do caminho, algumas deixaram de ir, enfim. Mas foram mais de 100 pessoas fazendo a audição. Sim. E eu lembro que foi um processo muito, assim, de combate psicológico, de falar, calma, João, você pode conseguir, respira, e de estudo mesmo, de falar, ok, eu já sabia o personagem que eu queria, o personagem que eu faço hoje em dia é o personagem que eu queria fazer antes da audição. E eu já sabia que eu queria fazer esse personagem, então eu pensei, se eu quero fazer esse personagem X, eu preciso jogar por isso e por aquilo, sabe? Eu fui entendendo o que eu queria fazer antes da audição, entendeu? E eu, enfim, estudei muito para audição, fiz uma boa audição e consegui o personagem que eu queria. Mas não é tipo, eu caí de paraquedas, eu alcancei o 4 e sou... Não foi. Foi muito estudo, entendeu? Foi muita disciplina. Eu lembro que, assim, durante 2 semanas antes da audição, eu tava aquecendo a minha voz com os exercícios seus, enfim, todos os dias. Todos os dias. Todos. Eu acordava e falava assim, vamos lá, que eu vou trabalhar minha... E uma das fases da audição é um número de comédia. E eu escolhi fazer um número de comédia musical. Então, o meu número inteiro foi cantado. Então, eu aqueci a minha voz, escrevi, eu fiz a versão da música que eu apresentei. Eu comecei a testar a minha voz. Isso, assim, 2, 3 semanas antes da audição, eu já estava pensando no que eu queria. Como eu queria, entendeu? Porque eu lembro que uma das coisas da música, chegou um momento que eu queria fazer uma nota que eu falava assim, não tem necessidade de eu fazer essa nota.
Eu posso fazer uma outra coisa. E fazendo uma outra coisa foi muito melhor. Eu lembro que eu queria muito jogar por uma nota aguda. E aí eu falei, não, eu vou jogar por uma nota grave. E aí eu transformei essa nota grave numa questão cênica. E assim, eles gargalharam de rir. Gargalharam. Eu lembro que o Rubinho, ele fez tipo... Cara... Aí mas eles não comeram, mas eles riram muito e ficaram meio tipo... Esse menino é maluco, né? A gente não esperava que ele fosse fazer isso. Então, ó... João chegou nas audições com uma vontade absurda. Fazendo tubo, cachecol. Ele era disciplinado, vocês não estão entendendo. Eu mandava ele fazer, ele ligava bem desesperado, mas depois ele fazia tudo que eu mandava e falava assim, não der certo, a culpa é dela. Eu com pouca bateria. Foi muito legal, Remo. Só pegar o meu carregador portátil. Corre lá. Cadê o carregador portátil? Me dá 2 segundos. Vai lá, ele vai. Lu, tinham te perguntado lá em cima, um tempão atrás, o que te fez escolher ser fonoaudióloga? Acho que você pode responder agora rapidinho. Respondo. Eu sou filha de jornalista, minha mãe e meu pai são jornalistas, meu filho mais velho é jornalista também. E eu sempre quis trabalhar com essa coisa da fala, da voz, enfim. Mas nunca imaginei que ia ser de fato como fonoaudióloga, né? E aí... No final das contas, na época de pré-vestibular, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Ia ser jornalista, eu ia ser professora, eu ia ser médica, enfim, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. No final das contas, uma vizinha da minha mãe começou a atender o meu irmão, e ela era fonoaudióloga, e eu fui a uma sessão dela e fiquei apaixonada, fiquei completamente apaixonada. A partir daí, comecei a trabalhar num orfanato com crianças de 4 anos, começando a falar, e foi um orfanato lindo, por sinal. Criancinhas, eram 40 crianças em cada turma e eu trabalhava com as crianças de 4 aninhos. Então eu dava banho nelas, ficava com elas e eu comecei a estimular toda a parte de linguagem, de fala delas, por causa dessa vizinha da minha mãe. Eu falava com ela, tia, eu preciso ajudar essas meninas. Eu tinha 16 anos e eram só menininhas. E aí eu falava, eu preciso ajudar. Ela falou, então você vai fazer os exercícios assim, assim, assim. Então eu levava papel para todo mundo, levava giz de cera e trabalhava a parte de linguagem, de construção de linguagem e tal. Então foi um trabalho bem legal. E comecei a me apaixonar pela voz, de fato, pela voz humana. E aí eu fiz faculdade, fiz vestibular para 5 faculdades, passei nas 5, tive que escolher. Eu não era uma boa aluna de escola, não. Um adendo. Gente, a Luísa se formou com CR de 9,8. Eu acho muito importante falar sobre isso. Ela se formou um CR de 9. Eu estou no 3º período e o meu CR... Mentira, tá direitinho. Tá funcionando direitinho. Não, foi 9,8. A pessoa... Não, é isso que eu ia falar. Eu fui uma aluna de escola que eu não era uma aluna exemplar, não, sabe? Assim, eu tirava 6 para passar, a média era 6. Um colégio de freira aqui no Rio de Janeiro. E eu eu tirava 6 e eu falava, passei. Eu com matemática, passei. É isso. Passei. Nossa, eu era horrível. Agora, faculdade, cara, se eu tirava 9,8, eu ficava muito chateada, porque eu era super, assim, interessada de fato em tudo que estava aparecendo. Eu cheguei exatamente na faculdade certa, sabe? Eu sentava na frente, eu queria engolir o que os professores falavam e eu não admitia não entender, né? E sempre fui muito estudiosa também. E eu falava, se é para eu fazer alguma coisa para ajudar os outros, eu tenho que ser a melhor. Né? A melhor possível, não é comparando aos outros, não. Tem que ser o melhor que eu possa ser, né? E aí, no final das contas, eu acabei ficando muito próxima aos professores. Estagiei com o Arnaldo, que era professor da faculdade. E sempre perto das pessoas. Eu queria entender, eu queria, enfim, estar perto das pessoas que conheciam. E aí foi muito legal. Eu acho que eu acertei em cheio, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Sim. Realmente apaixonada. É muito importante. Essa é a minha vida. Durante um tempo eu tinha desistido, né, da arte. Assim, eu desisti por 4 meses só. Mas foram os 4 meses que eu falei, eu não quero mais fazer isso, eu vou fazer psicologia. E assim, foi porque eu tinha muito medo dessa insegurança, dessa incerteza financeira, que a carreira artística, infelizmente... Você acha que como psicólogo você ia arrumar alguma coisa diferente? Que psicólogo estava diferente. Entendi. Vai ser fonoaudiólogo então, vai saber. Eu era uma criança, eu tinha 16 anos. E assim, eu lembro que uma amiga minha chegou e falou pra mim assim, quando você faz o que você gosta, você faz bem. E quando você passa a fazer bem as coisas, o dinheiro ele vem. Eu acho que está muito relacionado a isso, assim, como você gosta muito do que você faz, você se dedica muito. Eu escuto isso muitas vezes, tipo assim, até da minha própria família. Minha mãe acha muito louco, por exemplo, durante esse período de quarentena, tem dia que eu tô pilhado, e aí eu acordo, eu aqueço voz, vou fazer aula de balé, vou fazer sapateado,
vou trabalhar com a produção, porque tem que trabalhar com produção, vou fazer... E assim, num dia eu passo por muitas coisas. E a minha mãe fica tipo, que está fazendo isso? Só que eu amo o que eu faço. E quando a gente João, ama o que a gente faz, a gente não percebe, sabe? Não é um mais do que sacrifício isso. fazer os exercícios. Não é sacrifício. A Mabel e a Rayane falam uma coisa que eu repito o tempo inteiro. O dinheiro segue a felicidade. Se a gente está feliz no que a gente faz, uma hora o dinheiro chega. Você pode não ser rico, mas você vai conseguir se sustentar, vai conseguir estar bem, entende? Então, sempre pensa em ser feliz com o que você escolheu para sua vida, que o dinheiro vem de uma forma ou de outra. Sabe, eu sempre falo com os meus estagiários no consultório, falo, gente, vocês escolheram ser fonoaudiólogos de ator, jura por Deus, não façam isso, gente, o povo não tem grana não, a gente tem que ajudar, entendeu? O valor é lá embaixo, a gente tem que ajudar, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar perto. Caraca, mas dá pra gente viver de arte, né? Eu como fonoaudióloga, vivendo de arte, só de arte, dá e dá bem, porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, isso é todo o diferencial, sabe, João? Então, é assim, eu aconselho as pessoas serem apaixonadas pelas coisas que fazem para ser, de fato, vencedores. Senão, não vai, não. Não vai ter, não tem argumento. Né? Não. É. E é muito importante, assim, porque quando a gente passa a amar o que a gente faz, a gente tira um pouco da cobrança disso, sabe? Sim. Porque, por exemplo, às vezes, ontem, se eu não me engano, era, sei lá, 2 horas da manhã, eu estava escrevendo, porque eu assisti um filme, e aí eu falei assim, eu vou fazer um relatório, eu quero escrever sobre o que eu acabei de ver. Só que assim, era 2h30 da manhã, eu estava escrevendo sobre um filme muito complicado, por prazer, não é porque, eu sou maluco, eu acho que eu sou um pouco maluco, mas assim, não é pela doideira em si, mas é pelo prazer. Como eu tenho um prazer em fazer isso, é óbvio que assim, tem coisas que são muito chatas, complicadas, toda a carreira tem as suas dificuldades, as suas chatices, mas quando a gente encontra o amor no que a gente faz, não tem o que derruba a gente, entendeu? Verdade. Não tem o que derruba a gente. Quando a gente encontra amor pelo que a gente faz, nós nos tornamos tão intensos, sabe? Tão inteiros. E foi muito gostoso de conhecê-lo, porque assim, eu já era uma pessoa assim que eu conhecia, por isso que eu falo que a Luísa é minha segunda mãe. Porque a Luísa é uma pessoa que ela é tão apaixonada pelo que ela faz. O consultório dela, às vezes, tem 4 pessoas juntas, e ela tá igual uma maluca, assim, ó, eu vou atender os 4, e assim, e atendendo com uma eficiência absurda. A louca sou eu. Às vezes, quando eu penso assim, eu não consigo assobiar e chupar cana, a Luísa consegue. A Luísa consegue nadar de cabeça para baixo. A Luísa consegue fazer tudo. Assim. Você fala uma coisa, João, de vez em quando eu chego em casa e falo assim, gente, eu tô tão cansada, o dia foi tão gostoso, mas parece que eu dei festa o dia inteiro, sabe? Sim. Foi uma festa que eu tive que servir as pessoas, ir conversar com todo mundo. A cabeça às vezes está super cansada e eu tô exausta, mas feliz. E na verdade, eu acho que é importante justamente isso, falando em felicidade, o Felipe. O Felipe sabe o que é isso, né, Felipe? Quantas pessoas, 300 pessoas lá de vez em quando. Mas é tão bacana a gente conhecer pessoas como você, como o Felipe, que chegam no consultório e são amor puro, sabe? São pessoas que, no final das contas, vocês levam uma série de ansiedade, mas é uma confiança e é uma troca de amor tão grande que eu me sinto, de fato, todo dia recompensada e com vontade de querer mais. Eu tô morrendo de saudade do consultório, você não tá entendendo. Muita. Enfim, agora eu vou precisar... Ó o Nick. Oi, Nick, meu amor. Beijo. Agora eu vou precisar te largar aí, garoto, porque já são 7h22. Vai terminar já, tem que chamar o Nando. A gente fica falando, a gente tagarela tanto. Eu também. Será que alguém tem alguma pergunta? Uma última pergunta? Não sei, né? Tem alguma pergunta? Manda aí que eu vou respondendo. Uma pergunta? Porque eu preciso chamar o Nando para ir embora. Eu quero conhecer. Ô, Cadu, venha. Lindo. De qualquer forma, muito, muito obrigado pelo convite. Você é uma pessoa maravilhosa. Te amo, garoto. É uma das minhas maiores inspirações em profissionalismo, em disciplina, em amor, em empatia. É muito importante a gente respeitar os profissionais que estão com a gente. Às vezes, eu lido muito com profissionais que não respeitam quem está com eles, ou não se respeitam. E é muito importante a gente se respeitar e respeitar quem está do nosso lado. E você me ensina muito isso. Você é uma mulher, assim, muito forte. Não posso falar palavrão. Uma mulher muito incrível. Não fica bem. Incrível.
Então, Lindo. muito, muito, Olha, muito obrigado, sério. eu que só tenho que te agradecer, porque realmente você me traz todo dia a alegria de viver. E, enfim, e ver você crescendo para mim é como se fosse uma mãe mesmo vendo os primeiros passos do filho e daqui a pouco vendo o cara alçar voos longos. Eu sei que eu vou te ver muito grande ainda, sabe? Quando você estava lá em Niterói, que eu fui até com o Carlão te ver, você estava enfiado lá no meio das nuvens, naquela festa, O menino cantando de trás lindinho das lá em cima. nuvens. Eu fui para Niterói, gente, dessa criança. Aí eu olhei para aquilo e falei, olha lá, esse garoto tá voando já já desse jeito. E é isso. Eu só o que eu desejo para você é que você seja muito feliz e cada dia tenha mais sucesso, mais grana, sabe, que você consiga tudo que você quer, consiga conquistar tudo que você quer, porque você é especial. Você é um cara que eu amo muito, Ah, tá te amo bom? muito, mulher. Te amo, mãe. Também, bebê. Beijo, Fica com Carlão. Deus. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Galera do Obrigada. Alienista. Um beijo. Obrigada, gente. A audiência foi delícia. Fica com Deus, amor. Te amo. Tchau, amor. Deixa eu chamar agora o Nando. Ai, gente, como esse menino é delícia. Vocês não estão entendendo. Vamos lá, cadê meu menininho? Ai, Andréia. Obrigada, amor. Opa, não vai rolar mulher Felipe. não. Já que é festa no consultório, a gente faz a festa aqui, É né? mofar aquilo lá, né? Cara, que delícia. Passou assim hoje, hein? É. Joãozinho, Aninha. obrigado. Obrigada, Obrigado pela João. participação de hoje. Vocês ficaram aí que nem doido, caçando pergunta. Eu tô aqui, tô É anotando tudo. Eu tô só rindo lindo. aqui. Lindo. É porque o João começou a responder, porque eram amigos Eu dele. vi! Ó, Fofo, achei né? maravilhoso, achei maravilhoso. É ótimo. Fofo. Eu só queria Fala. comentar duas coisas que vocês falaram aqui que eu achei, cara, que lindo, que lindo. A primeira coisa, assim, não é tão linda essa primeira coisa porque é meio que um tapa na cara, Andressa. É meio que um tapa na cara da sociedade, mas é uma grande verdade. Que nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer que aconteça. Isso é real. Porém, é possível acontecer de uma forma que a gente gostaria que acontecesse, não de uma forma exata. A Mas gente nem não tudo é por controla. acaso. É. A gente A não gente não... controla, realmente. E outra coisa que você falou que eu achei linda, é que eu levo isso muito para a vida. Que tem muita gente ansiosa, né? Isso, obviamente, reflete também. Olha o Zamboni aí. Fala, Zamboni. Zamboni tá amanhã na live da Grego Produções. Ah, É delícia. Vou um ver, vou grande ver. mágico, grande mágico. E você falou, a semente não brota na mesma hora que você planta. É. Isso é óbvio. É Isso é isso. óbvio. Você bota uma sementinha ali na terra, ela não vai já... Não. vai nascer uma planta, um girassol vai nascer. Leva tempo, é a mesma coisa. É a mesma coisa com voz, com corpo, etc. É Foi isso. justamente o que vocês falaram, né? É, a Bom, gente tem que eu trabalhar tenho essa ansiedade. 3 minutinhos, vamos a uma pergunta. Professor, explica o que é uma colatura soprano? Ah, pois é, essa pergunta eu vi. Isso tem que ser perguntado para professor de canto. Tudo que eu falo Entendi. vai ser, na verdade, especulação. Não sei, não domino Mas nada na área de eu voz só não cantada. sei se essa nomenclatura tá certa. Eu acho Não, que é acho que é coloratura, né? coloratura É, soprano. é Que isso, isso. na verdade, é para quem tem a voz mais aguda, é outra Isso, história. Mas eu também não vou me isso. atrever, que eu não É sou isso. professor de Na canto. verdade, a gente sabe, porque no final das contas, mas a gente não usa isso no dia a dia. Eu não sou Exatamente, professora de canto, exatamente. entende? E teve uma outra menina que falou: Eu amo minha voz grave porque anda meio raro e eu acho bonita, mas às vezes eu sinto falta dos agudos mesmo, e soprano, e eu tento alcançá-los. Mas eu acho que você já meio que respondeu isso na live, Sim. né? Se você. Inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês. O Nando Eu. tinha uma voz, tinha uma voz sensacional antes, né? Já trabalhava com canto, enfim. Aham. Só que quando a gente fez o trabalho vocal, depois ele tem um pólipo ainda na garganta, ele optou por não operar, só a gente arrumou tudo para você conseguir cantar, né, Nando? E no final das contas Exatamente. foi muito legal. Porque você ganhou em graves também de uma forma maravilhosa. Uma vez eu lembro que eu fui num teatro qualquer e vi você cantando em grave, eu olhei para aquilo e falei, gente, onde que estava esse cara cantando antes? Porque, na Gente, verdade, a eu sou preocupação era tenor. agudo, né? A preocupação era agudo. E eu sou tenor. E depois que eu me machuquei, eu nunca tive grave, grave. Até hoje não tem aqueles graves, porque eu não sou barítono. Mas hoje em dia, graças a essa fada fonomandióloga, E os eu exercícios posso. que o senhor faz? E os exercícios que ela passa também, disciplina, tem um monte de coisa aí envolvida. Mas hoje em dia eu me garanto a chegar em notas graves como um baritênor, por exemplo.
Maravilhoso. Tá A vendo, gente pode, gente. A gente pode. É isso. só não forçar também. É isso. E antes de terminar, amanhã a gente vai estar aqui com a Ana Paula Schneider. Ai, Na fofa. quinta-feira estaremos aqui com Rafael Ciano. E na sexta com Isabela Quadros. Olha Só só. gente fera! Só gente fera nessa varada. Delícia. O João Tá mandou, bom. não esquece de salvar a live. Fica Olha tranquilo, só. João. Eu vou tentar de novo. Eu tenho salvo todos os dias. O que aconteceu ontem foi quando eu encerrei e salvei, ela foi pra lá, mas ela não carregou. Entendeu? Então tava até agora falando que foi impossível de carregar a live. Enfim. Não, mas hoje vai. Hoje vai, eu tô sentindo, ó. Ó, hoje vai. Vamos orar. Momento de oração. Ô, Renato, beijo, amor. É isso. Ó, Renato Calvé. Então tá bom. Então, gente, Meu um beijo amor. pra vocês. Até amanhã, Obrigada. 18h30. Beijo, Lu. Beijo, pessoal que assistiu. Adorei Fica estar aqui com com Deus, vocês. meu amor. Beijo, Joãozinho. Até amanhã. Beijo, amores. Vamos ver se eu consigo agora encerrar.